Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer ciabatta ou ciabatta, o jeito que vocês preferirem, junto com vocês. Simplesmente porque essa semana fui comer lanche em um lugar fora de casa e foi o melhor pão que eu já comi na minha vida. Se eu pudesse comprar aquele pão, eu vou naquele lugar só pra comprar o pão. Não, o lanche em si tava perfeito, mas assim, eu queria aquele pão todos os dias. Então vou tentar fazer em casa, tenho esperanças de que vai sair parecido, mas ao mesmo tempo não vamos criar grandes expectativas. Mas como sou quem sou, o vídeo de hoje também vai estar recheado de reflexões sobre a vida adulta, especialmente nos meus 20 e poucos anos, frustrações, desabafos, enfim. Vão ter coisas que eu nunca falei aqui na internet. Então, servidos? Peguei uma receita aqui que eu acho que vai ser boa. E o pessoal tá comentando que fez e deu certo, então é um bom indicativo, né? A gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento biológico. Olha aqui, gente, primeira vez que eu compro fermento biológico, vocês acreditam? Olha, isso aqui é coisa de cozinheira, viu? Isso é coisa de pessoa que tá levando a sério. O que mais? Vamos ver. 1 colher de chá de sal, 250 ml de água em temperatura ambiente. Então, até que não precisa de tanta coisa assim, né? Algumas receitas eu vi que vai azeite também, deve ficar bom. Mas eu não vou colocar azeite, não. Então vamos lá, gente. Torçam por mim pra dar certo, hein? Há um tempo eu me formei, né, em educação física. Eu já sabia que eu tinha vontade de seguir para uma área de trabalho que é mais autônoma. E aí tem toda a questão das dificuldades de começar como autônomo, né? A gente coloquei a mais. Ah não, é 290. E aí o que acontece? No meio do caminho, do nada, eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. Então, no primeiro ano de faculdade foi quando eu voltei a gravar, assim, pro YouTube. Esse mesmo canal, mas era mais sobre reflexões, enfim. Não foi muito pra frente, não deu muitas visualizações. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui mudando a estratégia do canal e me encontrei no formato de vídeo que eu mais gosto, que é vlog, viagens, enfim. Que é o que eu posto atualmente. E aí, agora eu vou ser bem direta pra não ficar, né, muito rodando em círculos, vamos dizer assim, pisando em ovos. Mas no final das contas eu me encontrei de tal forma gravando vídeo, editando vídeos, e eu amei tanto isso daqui que me fez repensar sobre coisas que eu já tinha planejado pra minha vida, entende? Foi aí que eu percebi que talvez eu não tivesse me encontrado tanto assim quanto eu imaginava que eu tivesse me encontrado na educação física. Só que também sempre mantive os pés no chão no sentido de eu precisava terminar a faculdade e também toda a questão, né, de a internet é algo incerto, então não tem como você apostar todas as suas fichas. Coloquei na minha cabeça que eu ia manter as duas coisas, que é a educação física e a criação de conteúdo, torcendo para que um dia a criação de conteúdo dê certo, e dê certo no sentido de, modéstia à parte, tá, galera? Eu acho que os meus vídeos são muito bons. Eu reconheço que tem várias coisas que dá pra melhorar, mas eu acho que eles são muito bons. Só que é uma profissão que depende de várias outras coisas, não depende só de você fazer um vídeo bom. Gente, nem sei. Cheio de queijo. Meio chulezinho que tem cheiro, né? Mas enfim. É 5 gramas que precisa. Vamos ver quanto que é 5 gramas. Ô, gente, mas sabe o que eu tô pensando? Será que eu não tinha que dissolver isso em uma água? Dissolva em água. Ai, gente. Vamos lá, nós pegar o fermento, que era pra ter sido dissolvido em água. Ai, ai. Ah, eu já vou dissolver nessa água, que era a água que eu ia colocar. Mas enfim, como é uma profissão que depende de várias outras coisas, eu sempre mantive o pé muito no chão, sabe? Sendo bem sincera, eu tinha muita expectativa de que as coisas dessem certo antes de eu me formar. Até que dissolve fácil, porque assim eu poderia de fato trabalhar com o que eu tanto queria, com o que eu tanto amava.
E eu acho que a parte mais difícil disso tudo é que, assim, eu tenho muito bem estabelecido o que eu quero pra minha vida. Então, as minhas idealizações, os meus sonhos, enfim, eu tenho muito bem estabelecido isso. Eu me sinto perdida, não no sentido de... Na verdade, nem sei se eu me sinto perdida. É mais uma questão de... Eu sei o que eu quero, só que o que eu quero ainda não aconteceu. E, na real, eu não sei se algum dia vai acontecer, entendeu? E é muito doido isso, quando a gente sabe o que quer, só que isso que a gente quer depende de fatores externos que fazem a gente pensar, refletir. Será que isso um dia vai acontecer? Até onde será que vale a pena ficar tentando? E aí aqui eu vou dividir alguns sonhos com vocês. Por exemplo, em questão de carreira, o sonho da minha vida é trabalhar com a internet. Então, principalmente trabalhar com esse perfil aqui, que é o meu perfil de vida pessoal, sabe? E o meu perfil do Instagram também, que é meu perfil de vida pessoal, porque eu tenho também o meu perfil profissional de educação física, né? Mas assim, o grande sonho da minha vida é o da vida pessoal mesmo. Meu grande sonho é isso, tanto o canal ser monetizado, quanto lá no Instagram os números aumentarem e poder trabalhar com marcas, né? Agora, em questão de vida pessoal, tanto eu quanto o Fabrício, a gente tem planos que a longo prazo, né, juntos. Gente, acho que vai precisar de mais água. E os nossos planos são até meio clichês, né? Porque eu quero falar sobre isso também, porque assisti um filme muito legal que chama A Lista da Minha Vida. E, ai gente, não vou dar spoiler, vou falar já, mas fica um pouquinho aí no vídeo que vai ser muito legal essa parte, muito legal mesmo. Mas é até meio clichê o nosso sonho, assim, que é formar uma família. E eu também penso, eu falei que eu não ia colocar óleo, né, gente, mas coloquei. No caso, eu coloquei esse óleo que é composto de soja e de oliva. Ele tem um saborzinho, ele é saborizado. Agora acho que tá chegando perto da consistência que tá ali no vídeo. Então a gente quer ter uma família e a gente ama viajar. Eu sei que muita gente ama viajar, mas assim, realmente a gente ama viajar. E às vezes eu brinco que facilmente nós poderíamos viver de viagem. Então, ter um canal de viagem, por exemplo, e viver viajando para vários lugares do mundo. Conhecer o mundo mesmo. E é engraçado porque desde criança, um dos meus sonhos era conhecer o mundo. Sabe aquela coisa assim de quando as pessoas param e perguntam, qual é o sonho da sua vida? Eu tinha 2 sonhos, assim, bem estabelecidos. Um que era me tornar bailarina profissional, dançar pelo mundo, e outro que era conhecer o mundo viajando. O meu sonho de bailarina não aconteceu, e demorei um tempo pra superar isso, viu? Fiquei 10 anos da minha vida me dedicando ao balé. A verdade é que eu não era boa o suficiente pro balé. Eu sou sincera, gente. Então eu reconheço que eu não era boa o suficiente pra ser uma bailarina profissional, entendeu? Pra mim foi difícil reconhecer isso, mas reconheci e vida que segue. A questão de viajar ao mundo aí é muito doido, porque eu comecei a viajar com o Fabrício, a gente não tinha feito nenhum ano de namoro ainda. E aí a gente foi pra Arraial do Cabo, que é um lugar muito lindo, gente. É um lugar que tem praia, que parece praia de papel de parede do computador, sabe? E eu fiquei assim, foi tudo muito inesperado, porque ele que convidou, ele que fez a viagem acontecer, né? Na época eu não tava trabalhando, só estudava. E eu não fazia estágio nem nada, então não tava ganhando dinheiro. Então a viagem aconteceu porque ele fez acontecer mesmo. E aí foi para um lugar que foi muito mágico, assim, porque ver águas cristalinas, eu fiquei com aquela sensação de, nossa, eu não pensei que isso ia acontecer tão rápido, né? E desde então a gente não para mais de viajar, a gente quer sempre conhecer um lugar novo. Agora tem que esperar descansar por 30 minutos, que depois que descansar 30 minutos... Gente, olha, se até o pão precisa descansar, a gente também tem que reconhecer que em alguns momentos a gente também precisa descansar. Brincadeira. Mas agora a gente tampa. Brincadeira não, é verdade, né? Mas agora a gente tampa e espera
30 minutos. Deixa descansando aqui. Depois veio esse sonho de trabalhar com o YouTube, de trabalhar com marcas, enfim, que já perdura por muitos anos, gente. Eu fico pensando assim, se fosse algo passageiro, já teria passado, entendeu? E é legal saber o que você gosta, mas é um pouco doloroso você pensar que você sabe o que você gosta, você sabe o que você quer, só que você ainda não chegou lá. E você sabe o que você tem que fazer, tem que continuar tentando, não pode desistir, só que tem toda aquela incerteza que às vezes passa pela nossa mente. E eu fico muito pensativa, porque assim, eu tenho 24 anos, né? Acabei de fazer aniversário, 24 anos. E é uma idade que, ok, tá nova. A maioria das pessoas vão falar, nossa, você é super nova ainda. Só que na verdade eu acho que eu sempre cresci com a sensação de que eu não era tão nova assim, sabe? Sempre cresci com a sensação de que eu não tenho tempo pra perder. Eu não tenho como não conseguir, eu não tenho como falhar. Sempre fui desde criança, eu não aceitava a falha. Não aceitava errar. Sempre que eu falhava ou errava era um grande problema. Eu acho que eu também sempre pensei nisso porque eu era uma das mais velhas da minha sala. Então, quando eu tava no meu 3º ano do ensino médio, só eu tinha idade pra tirar carteira de motorista, por exemplo. E aí eu sempre me senti velha, entendeu, gente? Tanto que quando eu entrei na faculdade, a maioria das pessoas eram mais novas do que eu, assim, 2 anos mais novas do que eu. E aí você pode até pensar, nossa, mas 2 anos é pouca coisa. É pouca coisa, só que quando você começa a pensar na tua vida e nas tuas responsabilidades, assim, às vezes fica uma pressão de eu preciso fazer dar certo. Não tem tempo pra não dar certo, porque eu já tô ficando velha. E aí essa sensação já anda comigo há um tempo, né, de sentir que eu estou ficando velha. Pode parecer muito bobo, talvez até se você for mais velho do que eu, você deve pensar, ai, que absurdo que ela sente isso, mas eu sinto isso, gente, faz anos que eu sinto isso. Desde a minha época, desde que eu era adolescente, desde que eu tinha 17 anos. Acho que começou ali de 17 pra frente, talvez 18 pra frente. E aí eu sempre pensei que as coisas tinham que dar certo muito rápido. Então minha carreira tem que dar certo muito rápido, eu tenho que começar a ganhar dinheiro muito rápido, tenho que ganhar uma quantidade significativa de dinheiro rápido. Sempre fui muito apressada para as coisas darem certo. Então, quando eu me vi num lugar de que eu precisava ter calma, foi um pouco difícil. Inclusive, eu estou nesse lugar agora de precisar ter calma, né? Gente, tem uma trend, vou mostrar pra vocês aqui. Deixei até separado, uma trend muito legal. Que é assim, eu fiquei até emocionada nessa trend, tá? Vou mostrar alguns vídeos, porque é muito legal mesmo. O primeiro vídeo que eu vi foi esse. A música, gente, é essa, ó. Vocês conhecem, né? Aquela assim, ó, eu vou cantar pra vocês, ó. Enfim, é uma trend que fala sobre continuar tentando, né? Aí eu acho que o primeiro vídeo que eu vi foi dessa moça, mas tem vários outros vídeos. Esse daqui eu não vi ainda, deixa eu ver. Mas é muito legal, gente. Não vou colocar com música pra não pegar direito autoral, né? Tem até um vídeo aqui, ó, que é o... Acho que ele é o dono da CIMED, né? E aí a CIMED super... Bom, sempre foi bem estabelecida, né? Só que eu sinto que depois que lançou os CARMEDs, ficou muito conhecida, assim, talvez para outros públicos, né? Para um público mais jovem. Eu lembro até que tinha um vídeo que eu assistia quando eu era novinha, assim, devia ter, sei lá, uns 14 anos, 13 anos de idade. Que era um vídeo dizendo que a importância da gente arriscar, de tentar fazer o que a gente tanto ama, continuar tentando e para alcançar os nossos sonhos. O vídeo era mais ou menos assim, começava com um cara falando, era aqueles vídeos motivacionais, sabe? Que a maioria das pessoas se arrependem, as pessoas que estão mais velhas, assim, muitas pessoas que estão em situações próximas de não estar mais nesse mundo, que às vezes as pessoas perguntam pra elas se elas se arrependeram, do que elas se arrependeram de ter feito
E aí a maioria, na verdade, se arrepende de coisas que não fez. Se arrepende de não ter vivido o que realmente queria viver. Esse vídeo eu tinha no meu celular baixado e vira e mexe eu assisti esse vídeo. Nesse assunto ainda, olha o que aconteceu. Comecei a assistir um filme que não terminei ainda, falta um pouquinho pra terminar, mas é A Lista da Minha Vida. Vou mostrar pra vocês uma partezinha. O filme é esse, A Lista da Minha Vida. Vou colocar só umas partezinhas pra vocês verem. Ó, foi assim, basicamente. A mãe dela ficou doente. E aí tinha toda a questão de bens pra dividir, né? Enfim, heranças. Aí o que aconteceu? Esse daqui é um advogado que ficou encarregado de entregar pra ela a herança dela, no caso. E meio que a herança dela era... A mãe dela entregou pra ela a lista de desejos da vida dela que ela tinha feito quando ela era adolescente. A mãe disse que era para ela ticar, né, fazer as coisas, e cada vez que ela fizesse, o advogado entregaria um vídeo da mãe falando dos próximos passos. Então cada vídeo tinha uma mensagem diferente. E o interessante disso é que assim, ela já estava com uma vida formada. Então ela já estava trabalhando, ela estava trabalhando na empresa da mãe. Pelo jeito ela tinha um cargo que era importante nessa empresa. Tanto que ela pensou que ela ficaria como a grande responsável da empresa e não foi ela que ficou na hora da herança. E aí a mãe dela falou assim, né? Até começou o primeiro vídeo, foi tipo assim: ai, você deve estar muito brava comigo. Algo assim. E aí ela disse que não deixou pra ela a empresa porque, na verdade, a mãe sentia que não era aquilo que ela queria trabalhar de verdade. E que a mãe queria que ela vivesse uma vida realmente que ela queria viver, genuinamente. Aí começou essa lista de tarefas, né? Claro que a lista, ela deve ter mudado ao longo dos anos, mas meio que foi uma forma de começar, vamos dizer assim. E aí, além do emprego que já estava estabelecido, ela também já estava em um relacionamento. E uma das tarefas da lista dela, de adolescente, era encontrar o amor verdadeiro. Foi aí que ela começou a refletir que talvez a vida que ela estivesse vivendo não era a vida que ela queria. Tanto que, no final das contas, ela acabou terminando com esse namorado. Porque ela percebeu que ele não era o amor da vida dela. Enfim, gente, fez uma reviravolta na vida dela. Eu ainda não terminei de assistir. Quero terminar de assistir. Muito bom o filme. E eu acho que esse filme, ele mexeu comigo, assim, tanto por conta de toda essa história que eu contei, isso de lista da vida, enfim, acho muito legal, mas também porque uma das coisas da lista de tarefa era aprender a tocar Clair de Lune, é assim que fala, Clair de Lune, que é aquela música clássica, super famosa, né? E essa música eu escutava quando eu era nova, então, tipo assim, eu tava na minha adolescência, eu tava naquela época, assim, de você tem que meio que próximo de vestibular e coisas assim, sabe? Eu escutava muita música clássica. E aí essa era uma das músicas que eu escutava. E aí me trouxe uma nostalgia de uma época que eu estava tentando algo na minha vida que hoje em dia não faz mais sentido. Só que, sei lá, não sei explicar, mas essa música, o fato de ter essa música, dessa música se repetir algumas vezes no filme, também acabou mexendo comigo. Corta para um momento que eu e o Fabrício encontramos uma lista de uma pessoa que a gente não faz ideia de quem é, porque a gente encontrou essa lista na rua. Vou mostrar pra vocês. Ó, já faz mais de um ano que eu tenho essa lista guardada. Eu tinha até esquecido, na verdade. Se eu não me engano, foi no final de algum ano que a gente encontrou essa lista. E aí eu fiquei muito pensativa, porque vocês vão entender. Mas eu também sempre pensei assim, será que eu estou vivendo a vida que eu quero? Ou eu estou simplesmente deixando a vida me levar, repetindo padrões que são padrões da sociedade? Então a gente tem um padrão na sociedade, né, que é muito bem estabelecido, que é assim. Talvez um sinônimo de sucesso é você estuda, faz sua faculdade, começa a trabalhar, adquire sua estabilidade financeira, encontra o amor da sua vida, casa e tem filhos. E aí nunca foi um sonho na minha vida me casar nem ter filhos. Nunca tive isso como sonho. Tem gente que tem desde criança, né? Eu nunca tive. Só que eu sempre me perguntei, será que eu tô vivendo a vida que eu realmente quero? Ou será que eu só estou
deixando a vida levar, entende? E essa lista que tá falando aqui que é dia 28/6/2015, olha, a gente encontrou na rua, gente, então, bom, vou ler com vocês. Metas: arrumar um emprego melhor, primeira. Segunda, fazer um estágio, aí aqui tá 2016. Terceira, juntar dinheiro, 2015. Quarto, comprar um apartamento com um serviço melhor. Quinto, casar em 2018 ou 2019. Sexto, ter filhos. Observação, um só. Aí aqui eu não consegui ver se é 2023 ou se é 2027. Viajar, 2018. Aí não estar mais aqui e ir para o céu. Aí eu fiquei muito pensativa que essa lista de tarefas, na verdade, é a lista de tarefas de muitas pessoas. E eu fico me perguntando assim, será que essa é a vida que as pessoas realmente têm vontade de viver? Por que é que eu tô dizendo isso? Porque nós somos tão diferentes. Nós, seres humanos, somos tão diferentes. E aí eu fico pensando se realmente faz sentido que várias pessoas tenham a mesma meta, entendeu? Mesma meta de vida, que é isso, que é arrumar um emprego bom, comprar uma casa, formar uma família, e viajar. Não que isso seja ruim, até porque, como eu disse, tem muito bem estabelecido, e minha meta é parecida com isso, em algumas partes, em viajar, em ter uma família, enfim, não que isso seja ruim, mas a primeira coisa que eu fiquei pensando é, será que a maioria das pessoas que colocam essas metas realmente desejam essas metas, ou estão vivendo porque estão deixando a vida levar? Porque tem muitas formas diferentes de viver, né? Só que eu acredito que até pelo nosso mundo capitalista, de a gente precisa de se preocupar com trabalhar para trazer o nosso sustento, isso acaba limitando um pouco as diferentes possibilidades de viver que tem. Às vezes é difícil até a gente ter um hobby no meio da semana. Então imagina viver uma vida que é meio que fora do convencional, fora dos padrões, né? O padrão é a pessoa acorda, vai trabalhar, volta pra casa, e aí faz isso de segunda a sexta, e folga 2 dias na semana, torcendo pro fim de semana chegar, fica torcendo para as férias chegarem. E aí, outras formas de vida que eu vejo. Aí eu vou dar um exemplo que é um exemplo que é o que eu estou mais habituada. Pessoas que decidem viver viajando, nômades digitais. Então a pessoa não tem uma vida estabelecida em uma cidade, ela roda o mundo viajando e essa é a vida dela. Então eu já vejo que essa vida é uma vida fora do convencional, fora do padrão. Enfim, tem várias outras formas de viver, né? Mas eu percebo que às vezes a gente nem se permite sonhar com diferentes formas de viver por conta do sistema que a gente vive mesmo, que acaba nos obrigando, vamos dizer assim, a se preocupar com preciso fazer dar certo, preciso trabalhar e trazer o sustento. E aí a gente já entra nesse padrão, né? Como eu disse, não acho que é um problema ter metas assim de formar família, casar, viajar, até porque essas são as minhas metas. Mas eu parei pra refletir sobre isso, principalmente se a gente tá vivendo a vida que a gente realmente deseja, ou se a gente só tá deixando a vida levar. Porque uma coisa é a gente não estar vivendo ainda a vida que a gente deseja, mas estar tentando. E outra coisa é a gente colocar os nossos sonhos de lado, que é o que a moça aqui, a principal do filme, fez. Ela acabou esquecendo do que ela realmente queria. Acabou deixando que a vida dela levasse ela para um rumo que não era o rumo que fazia ela mais feliz. E uma parte dela sabia disso. Só que ela estava tão no automático da rotina que ela não se permitia enxergar isso. Precisou que a mãe dela, que não estava mais com ela, fizesse isso tudo, meio que obrigasse ela a fazer o que seria bom pra ela, o que ela queria. Afinal, era a lista de tarefas da vida dela. Só que a diferença é que muitas vezes ninguém vai obrigar a gente a fazer algo que a gente quer. Isso depende da gente. Depende da gente ter a disciplina, a coragem, a persistência, enfim, e vários outros adjetivos de continuar tentando e continuar buscando os nossos sonhos. Porque se a gente esquecer dos nossos sonhos, não vai fazer diferença para outras pessoas. Cada pessoa tem as suas próprias vidas, tem os seus próprios sonhos, as suas próprias ambições e também as suas próprias frustrações
às vezes por sonhos não realizados. E ninguém vai ficar lá te cobrando e te relembrando do seu sonho. Talvez o seu eu do passado te relembre de vez em quando, só que aí você vai lá e silencia. E aí quando a gente vê, já se passaram anos, e talvez anos fazendo coisa que não é o que a gente realmente gosta, não é o que realmente a gente quer. Mas passou, né? Passou o tempo. E aí, conforme parece que quanto mais tempo vai passando, mais a gente vai deixando as coisas de lado, mais a gente vai colocando cobertor sobre as nossas vontades, sobre os nossos sonhos. Bom, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Claro que eu não quero, não é um papo de, assim, super motivacional no sentido de largue tudo e vai viver os seus sonhos, porque a vida não é assim. Mas é um papo no sentido de resgatar realmente o que a gente realmente quer e tentar dentro das nossas possibilidades. Talvez esse papo nem faça sentido pra você, mas se você sente que você não é feliz com a rotina que você tem, talvez valha a pena você refletir sobre o que realmente você quer pra tua vida. Porque a nossa vida, gente, é a gente que tá construindo ela, é a gente que vai ter que lidar. Já viu aquela música, ou aquela frase, não lembro, que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é? É você que vai ter que lidar com as consequências de deixar o seu sonho de lado. E é você que tem que lidar com o lado bom de ser quem você é. Então, no final das contas, claro, dentro das nossas possibilidades, acho que a reflexão é mais no sentido de: será que a gente tá fazendo coisas que nos aproximam do que a gente quer? Ou será que a gente tá só ignorando a nossa lista de metas? A lista de metas da nossa vida. Agora, gente, chegou a hora da gente fazer as dobras. Parece que são 8 dobras. Tá grudento na mão. Ó, sendo sincera, gente, ó, uma... Acho que eu tenho que fazer de um lado e do outro, né? 2. Se vocês quiserem, gente, pode me criticar se eu estiver fazendo certo. Não vou ficar chateada. Se eu estiver fazendo errado, né? Certo, não. Não, se eu estiver fazendo certo, não vai me criticar, não. Se eu estiver fazendo errado. Ó, já dobrei 4, né? Falta mais 4. Primeira vez que eu faço pão, assim, em casa, ó. Então... 5. Dê dicas aí se você já fez esse pão. 6. Mas acho que vai dar bom, hein? 7. A última dobra. Será que é pra deixar fofinho? Não sei. Fez 8 dobras, aí a gente tampa de novo. Mais 30 minutos de descanso. Eita, que esse pão tá preguiçoso. Olha, gente, quanto cresceu essa massa. Agora, que lindo! Agora nós vamos fazer mais 8 dobras, esperar descansar mais 30 minutos e só... Vixe! E só depois que a gente vai levar pro forno, tá bom? Antes a gente tem que abrir e cortar, mas vou mostrar pra vocês. Gente, voltei pra gente experimentar o pão. Então vamos ver como ficou primeiro, né? Vou ser sincera que eu não queria que ele ficasse crocante, então eu não deixei muito tempo. Ó, mas eu já percebi que ele ficou um pouco. Deixa eu colocar. Ai, eu tô com medo de queimar minha mão, peraí. Vamos experimentar. Ele ficou com uma aparência parecida. Ficou crocante demais. Mas calma. Vou colocar uma manteiguinha. Gente, ficou bom. Só que ainda não tá do jeito que eu quero, vou ser bem sincera.
Não sei, acho que talvez eu deixei muito tempo. Não, mas eu não deixei muito tempo. Nem durou muito. Não sei. Eu queria uma receita que fosse mais macia. Tá uma delícia o pão. Muito bom mesmo. Só que eu vou tentar de novo. Outra receita, talvez. Foi assim, depois daquela última dobra que a gente fez, eu precisava esperar 30 minutos e já colocar no forno. Eu deixei horas, porque eu precisei sair de casa. Não ia dar pra colocar no forno. Então ficou horas aqui. Isso com certeza influenciou, né? Mas de qualquer forma, tá próximo do que eu quero. Eu só quero mais macio. Vale a pena, viu, gente?